Qual o impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia nos consumidores de Cabo Verde? Além das medidas oficiais, o que o próprio consumidor pode fazer para contornar essa crise económica? Convidamos a responder essas perguntas o secretário do Conselho de Direção da ADECO, especialista em Administração e Finanças, Nelson Faria. O impacto já é sentido e vivido nos preços e na nossa lida diária com o consumo, não somente relativamente aos bens de primeira necessidade, mas a todos os itens do nosso consumo diário. E acho que é importante dizer o seguinte, que tendo em conta os efeitos da pandemia da Covid-19, com mais este agravante da guerra Rússia-Ucrânia, vamos ter um mundo totalmente diferente daquele que tivemos até agora. Devemos nos perspectivar para um conjunto de consequências sobre o consumidor, sobre preços nunca antes vistos nesta realidade ou na realidade que vivemos até 2019. Eu acho que são as medidas possíveis, não é? O nosso Estado tem as limitações que tem, a nossa realidade tem as condicionantes que tem. Já falei da seca severa que atravessamos, também temos uma outra condicionante que é a situação das finanças públicas, que não é abonatória a quaisquer outros incentivos neste contexto. Todos conhecemos também que um dos problemas que enfrentamos relativamente ao Estado é a dívida pública e essa dívida impõe condicionamentos a nível de subsídios ou outros apoios que o Estado poderia conceder aos consumidores. Daí que alguma ação sobre a condição atual já é um ponto positivo. Entretanto, não penso que muito mais poderá ser feito pelo Estado, tendo em conta a situação de vida do próprio Estado e das próprias finanças públicas. Porém, creio que a nível do Estado deve-se dar o exemplo. E o exemplo do sacrifício para a situação que lidamos deve ser encarado também pelo Estado, não só em medidas, mas em um conjunto de outras ações que podem ser promovidas e que podem também personificar uma boa liderança neste contexto de sacrifício. O Estado mostrar-se como um exemplo a seguir relativamente, aos cortes, eventualmente, ou a racionalização de consumo e da utilização de recursos. Naturalmente, o maior visado do contexto acabará sempre por ser o consumidor. Os efeitos serão sentidos, sobretudo, sobre os consumidores de média e baixa renda. E a esses, o que é pedido neste contexto é, primeiro, termos a capacidade de entender o momento que vivemos e racionalizar ao máximo o consumo que fazemos. Racionalizar sobre o que é efetivamente necessário e dentro do que é necessário, o que é prioritário, o que é realmente urgente. Porque se formos por consumos supérfluos num tempo deste, estaremos a desperdiçar recursos para o essencial, onde, como todos temos constatado, há uma volatilidade de preços e de condicionantes da vida de consumo. Daí que a principal recomendação para os consumidores é racionalizar o consumo. Saber o que é o necessário, o que é o prioritário e o que é o urgente. E ter também uma noção de que, tendo em conta a volatilidade dos preços, se possível, não diria desembarcamento de nenhum produto, mas se possível ter alguma reserva de produtos essenciais em casa para a satisfação das necessidades básicas. Agora, há uma parte dos consumidores que pouco ou nada poderão fazer neste contexto e que necessitarão de solidariedade. E esta solidariedade também é pedida aos consumidores que mais podem e é pedida também aos estratos do Estado para que ajudem de forma solidária as pessoas que passarão mais privacidades e terão mais situações de sacrifício ou mesmo de nenhuma possibilidade de consumo.